Então, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sou coordenadora do projeto, subprojeto Estudos de Ciência, Tecnologia e Políticas Públicas. Como foi falado, eu sou pesquisadora no INPE, uma das cientistas sociais lá, e a palestra, nesse sentido, vai ser bem diferente do que muitos aqui. Deixa eu ver. Tem várias dimensões a esse subprojeto, e na verdade a meta maior é de fazer um survey, coletar muitos dados para identificar redes de atores, quem são os atores que estão atrás das políticas públicas, que têm interesses que são incluídos, excluídos, quais são os debates que eles têm, etc. Mas eu vou focar aqui nos primeiros 3 passos, que na verdade são só para identificar os debates e os atores nacionais, mas acabou tomando bastante tempo dentro do meu projeto. E meu projeto, esse projeto faz parte de um projeto internacional que é o COMPON, que é para Comparing Climate Change Policy Networks. Então, esse aqui são as descobertas, as conclusões que nós tínhamos em cima de um estudo das mídias nacionais aqui no Brasil, que há uma desconexão no Brasil entre o conhecimento científico e focos de debate e soluções relacionados a mudanças climáticas e também, de jeito mais amplo, de desenvolvimento sustentável. Há pouca identificação do papel do consumo, especialmente da produção e consumo de carne, como fator-chave nas emissões nacionais de gases de efeito estufa. O português está difícil, mais difícil ainda e colocar tudo isso aqui em português, mas eu tentei ouvir outras pessoas fazendo em inglês, poderia ter feito isso. Gases de efeito, estufa de efeito, greenhouse gases. Obrigada, Lira. Ok. A desconexão levanta perguntas sobre as estruturas da informação no Brasil e ilustra o tamanho do desafio para as políticas públicas, que abordagens técnicas não bastam, que há necessidade de abordagens integradas, cross-sectoriais em políticas públicas. E, por exemplo, que há um papel fundamental das mídias nacionais na mitigação, adaptação, e que tem que ser estudado mais, entendido mais, e ações focadas nisso. Então, as questões das pesquisas eram, primeiro, cada equipe, então, dentro do COMPON, esse COMPON compõe mais de 15 países coletando os mesmos dados, e então escolhemos em cada país 3 jornais diários, daily newspapers, e selecionamos, estudamos todos os artigos focados em mudanças climáticas. Então, palavra-chave, mudanças climáticas, e 3 variações no Brasil. E, então, as questões com isso eram quais as informações sobre mudanças climáticas estão sendo transmitidas, quais os assuntos sendo debatidos, como e por quem, quais os atores engajados, interconectados e influentes na definição de políticas públicas, e o objetivo com tudo isso é a definição de variedades de padrões em respostas à ameaça de mudanças climáticas e obstáculos e oportunidades para políticas públicas. E agora eu vou apresentar os resultados da pesquisa, que não foi só eu liderei, mas tinha uma equipe, assistência a essas pessoas que participaram na pesquisa em várias fases. E esse aqui foi o que iniciou algo que, na verdade, eu fiz além do COMPON. Mas esse aqui, primeiro, foi o primeiro passo dentro do COMPON, para todas as equipes, era identificar quais são os issue frames, quer dizer, os megatemas dos artigos dentro dos jornais brasileiros. Então, esse aqui, no início, são dos Estados Unidos, e meio parecido, né? Esse aqui é do Brasil, então tem Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Valor Econômico. Também tenho olhado o Globo, que também segue o mesmo padrão. Então, o que está embaixo, então, o que tinha mais como foco principal era policy making, processos de políticas públicas. Então, o assunto está sendo abordado como algo
que os políticos tratam disso e muitas vezes a grande maioria internacional. Okay. Segundo, tinham artigos com foco sobre interesses econômicos e energia. Terceiro, ciência e tecnologia. Quarto, ecologia e meteorologia. E tinha muito pouco para a sociedade civil e cultura. Então, isso me levou a perguntar por quê? Porque mudança climática é um assunto que tem tudo a ver com padrões de estilo de vida e cultura, como foi definido dentro do projeto, era justamente isso, mais centralmente estilo de vida. Então, artigos focados em quais são as consequências das mudanças climáticas para como nós levamos nossas vidas, como é que nós vivemos e consumimos. Aí, eu tenho que parar um pouquinho e dar um aside assim, sobre o perfil do Brasil. Porque o que seria, então, se eu quero, para o Brasil, o que é relevante em termos de consumo? Aí eu não vou falar de tudo, porque eu tenho muito pouco tempo, mas então, algo que tem que saber para entender os resultados que eu vou apresentar e o papel da pecuária em mudanças climáticas, que emite mundialmente 18% por aí. E no Brasil, os números são ainda discutidos, mas tem um artigo aqui por Mercedes e Carlos Nobre e outras pessoas aqui na sala, que identificaram que 50% ou mais das emissões no Brasil vêm do pecuária. Da produção de carne. Nós sabemos que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. E esse aqui é um artigo também para mostrar qual é a ciência, o que é que a ciência fala sobre carne e mudanças climáticas. Esse aqui é um artigo de 2009, Climatic Change, que fez modelagem mostrando como é o grande impacto ou diferença que faz mudanças de consumo de carne mundialmente. Então, esse aqui é um dos gráficos nesse artigo, de Climatic Change. Então, eu não vou entrar muito, mas o verde é impacto em uso da terra, né? Então, aí vemos aqui, esse aqui é um cenário até 2050, onde ninguém come carne. Okay. Esse aqui é sem carne vermelha, então não muda muito aqui, mas então o frango e porco tem menos impacto no uso de terra, por exemplo. Esse aqui é sem produtos animais quaisquer, aí o verde desaparece. E aqui, esse é simplesmente Healthy Diet, esse é seguindo as normas para uma dieta saudável e já diminuiu muito o que seria, comparado a hoje, ou o que nós achamos que vai ser, seria 2050 sem mudanças na tendência atuais. Então, temos uma literatura científica que também fala da importância da intensificação. Intensificação é uma das soluções, mas que não, em geral, a literatura fala que não tem como continuar padrões, tendências atuais no consumo de carne e sem ter um impacto muito grande na terra. Então, para uma sustentabilidade a longo prazo, que seria importante diminuir o consumo médio. Na Suécia, a Suécia sugeriu um imposto sobre o consumo de carne e sugeriu para isso ser adotado. Então, tem esse tipo de iniciativas em vários países. Ok. Mas então, no Brasil, eu não vi muito na cultura, e isso me levou a procurar todas as referências ao consumo, de qualquer variação nos artigos. Com isso eu vi que sempre era consumo de energia. Aí eu procurei, então, eu fiz uma pesquisa sobre as palavras-chave, e todos que estão verde aqui são renewable energy, energias renováveis, biocombustíveis, etanol, álcool. Então, todas as variáveis estão no verde. Imagina se eu colocasse todos juntos, o que eu também fiz. Aí, o que tem a ver com carne, onde eu também coloquei gado, boi, e muito pouco. E agora, esse aqui inclui tudo. Esse é um raw search, que quer dizer que inclui também, se tivesse um artigo mencionando Carnegie Institution ou algo assim, também contaria. Então, esse é só cru.
Aí, com isso, eu fui mais no conteúdo mesmo. Esse aqui de São Paulo, estado de São Paulo. Então, o número de artigos mencionando mudanças climáticas em 2009, por exemplo, 260. Número desses artigos que mencionam também carne, 10, o que é menos de 4%. Aí eu li mais, mas o número desses artigos, dos artigos críticos do consumo de carne, 5. Aí eu coloquei 1, porque depende de como você conta, né? E eu contei muito generosamente. O que quer dizer? O 5 é qualquer referência. Eu vou mostrar uns exemplos o que eu contava como referências. Mas, por exemplo, esse aqui, era um artigo, era o mais crítico que eu achei esse ano, que era sobre o chairman do IPCC e Paul McCartney, falando sobre o vegetarianismo. E falando que o jornalista escreveu que isso produz menos calor, mas não tinha muito assim, desenvolvimento do tema além disso. Mas esse foi o mais crítico que eu achei esse ano. Agora, uma outra coisa que eu achei interessante é que eu comecei a perceber que tinha artigos críticos, assim, mais ou menos, né? Muito pouco, mas tinha artigos também críticos do consumo de carne. E nesse ano, na verdade, quando eu contava, tinha 3 dessa natureza e contava mais conteúdo, em termos de conteúdo, muito mais extensos e com mais palavras. Então, contando todas as referências, os 5 artigos aqui, tinha 400, mais dos céticos, dos criticismos são quase 2.000, que 4,6 vezes mais. Valor econômico, o Globo mostrava o mesmo padrão. Então, 2009, número de artigos total, número de artigos que mencionam mudanças climáticas, 6. Número de artigos críticos de consumo de carne, não tinha. Mas artigos críticos tinha 1. O Globo, esse aqui foi só parte do ano, eu não tinha acesso ao restante digitalmente. Aqui no Globo, 5, mas na verdade assim, 0, se você olha realmente o que falaram. Agora eu vou mostrar. Esse é o que eu contava entre os 5 do Globo em 2012. Então eu não vou ler tudo isso, mas simplesmente uma referência como isso: comer menos um dia de carne, o consumo exagerado de alimentos, carne vermelha e item raro. E esse dentro de um contexto de uma história sobre alguém que é ambientalista, mas não explica por que carne, por quê. Então, alguém lendo o jornal não vai entender, que não já sabe que o carne é ruim, não vai entender isso em cima desse artigo também, porque simplesmente fala que carne vermelha é item raro. Provavelmente mais pessoas vão pensar na dimensão de saúde do que ambiental, né? Dieta vegan vegetariana reduziria as emissões, isso foi no Reino Unido, em mais ou menos por 1/4. Então, isso eu contava, mas o que eu quero dizer, então, não foram 5 artigos com foco central sobre esse assunto de carne, e muito longe disso. Folha de São Paulo, mesmo padrão. Então, vamos com em 2007... artigos críticos de consumo, 3, né, também críticos dos críticos. Enfim, e aqui 1 e vocês podem ver. Agora eu tenho também, então esse aqui foi a referência crítica da Folha de São Paulo em 2012, que foi, vocês podem ler, mas simplesmente dizendo que carne requer recursos físicos enormes. E o que era crítica dos críticos de carne era mais extenso, como vocês podem ver. Desculpa, é muito escuro, mas a parte e um discurso muito assim de anti-ambientalismo, falando de comunismo, ambientalismo é igual ao comunismo, e a certeza daqueles que não comem carne acerca do pecado dos que comem é mais forte do que a condenação do orgasmo feminino pelas autoridades eclesiásticas. Ok. Mas então, falando disso como idiota. Ok. Então, o que nós vemos também, olhando o que falam, o que existe em geral, né, quem são mais das ONGs, etc., eles falam de segunda-feira sem carne. Esse é em geral, nós estou falando só a campanha Carne Legal. Mas mais ou menos tem uma voz brasileira contra o consumo de carne, que é João Mirez. E como ele observou, os brasileiros não estão fazendo a conexão
entre o desmatamento e o consumo de carne. Okay. Agora, alguém já está aqui, temos Ming falando a pecuária, hoje é o maior agente de desmatamento da Amazônia. Mas muitos, como nós vemos, não está sendo trazido como foco de debate para o povo brasileiro. E muitas vezes, eu sou antropóloga cultural por formação e fui treinada a sempre ficar muito atenta ao humor, okay? Porque muitas vezes, onde tem sensitividades culturais, saem ao redor de brincadeiras. Então, aqui tem quase mais explícito do que qualquer coisa em palavras, esse cartoon aqui, onde a árvore tem os nomes das peças de carne do boi, Então, não é que o conhecimento não existe, mas não está sendo debatido, certo? Do mesmo jeito, até dentro da literatura acadêmica, científica, ou se nós olharmos para o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, capítulos todos assim que estão publicados, inclusive num relatório que eu vou mostrar depois, é que nós falamos da necessidade de reduzir o desmatamento. Então, o assunto não é que desmatamento é, sim, sendo reconhecido como chave, que tem que ser reduzido. O que não está acontecendo e trazendo isso mais para o que quer dizer, o que tem a ver com políticas públicas, e não estou dizendo só consumo individual, mas tem a ver com políticas públicas em geral. A tendência é pensar políticas públicas ambientais ou alguma coisa assim o que acontece nas COPs, dentro das negociações internacionais, mas não tem a ver com o dia a dia, certo? Então, esse é só para dizer que a tendência, esse é um artigo da Veja, falando de mega soluções, e só de geoengenharia, soluções técnicas, certo? O que é muito típico também tem sido identificado em outros estudos das coberturas de mudanças climáticas no Brasil, que essa tendência é muito forte de soluções técnicas. Esse aqui é um dos artigos que é mais realmente sobre o assunto, gases estufa, estão ligados ao consumo de carne e leite. Então, mas ainda aqui é interessante ver até que ponto vão essas análises. Esse aqui vai até dizendo, segundo o especialista, a melhoria na produtividade da agricultura e pecuária pode ajudar a reduzir as emissões. Então, é uma solução técnica, certo? Agora, esse é só para dar um contraste, esse do Guardian, que fala também da identificação como parte do problema, que não resolve tudo, o que é mais a tendência aqui dentro do Brasil de sugerir. Então, isso que estamos levando a entender, me levou a entender mais as estruturas das mídias no Brasil. E ainda não fiz a pesquisa antropológica, eu pretendo conversar mais com o jornalista para entender como é que isso acontece. O que é que limite essa discussão? O que não é dizer que todo mundo deveria virar vegetariano, mas ao menos que as discussões, os debates de políticas públicas deveriam refletir a realidade nacional das emissões dentro de um certo. Com certeza o problema é muito energético, mas para o Brasil, é uma outra realidade. E esse aqui, então, o que eu estou encontrando é a estrutura das mídias no Brasil. Esse é um relatório que saiu, foi pelo Reporters Without Borders, Jornalistas Sem Fronteiras, internacional, que fala sobre as mídias do Brasil como o país dos 30 Berlusconis. Porque 6 famílias são donos de 70% das mídias no Brasil, falando de major media outlets. E tem outros relatórios também, esses dois, que falam a mesma coisa. Um é do Justice Initiative, e não estou me lembrando exatamente a avaliação. E eu sei que isso é importante, a sociologia de tudo isso. Então, são estrangeiros, que esse que é também o que eu vi na cobertura, que o que sai, que as vozes críticas nas mídias são muitos desses estrangeiros. Tá? Então, e todos esses relatórios identificam que as mídias no Brasil
ainda não tem mudado. As políticas públicas para as mídias têm dimensões políticas muito fortes, no sentido que eles servem como eles servem como uma ferramenta para políticos. Tem também o fato de que enfim, temos que olhar a relação entre os jornais, que muitos media bosses viram políticos, né? Temos que olhar quem são os lobbies dentro do governo, papel da bancada ruralista, etc. Então, tem uma relação muito forte entre esses todos que né, segundo esses relatórios, né, estão limitando o que está sendo discutido nas mídias brasileiras. Eu vou só colocar isso aqui para vocês verem, porque eu vou estar sem muito tempo. Eu acho importante pensar também nisso. Então, o que eu acabei, esses relatórios falam muito das elites, mas também que tem um povo que também gosta da carne, né? Então, quem está interessado realmente em falar sobre esse assunto são poucos. Então, a conclusão do seu projeto é que tem essa desconexão no Brasil entre o conhecimento científico e o que está em foco em debates e soluções no país. E ilustra essa necessidade de olhar mais quais são as estruturas da informação. Porque o que eu quis dizer com esse aqui, a tendência é muito das ciências sociais dizer, temos um sistema político muito tied up com esses interesses econômicos, mas o povo, as mídias sociais, etc., vão ser a fonte de solução. Então, eu acho que sim, mas eu acho que também muitas vezes nós colocamos muito ênfase nisso, sem olhar realmente qual é a natureza das informações que a população está recebendo. E que não é só comunicar a ciência melhor, mas que nós temos que entender isso tudo como estruturas sociopolíticos, econômicos, que impactam fundamentalmente como é que as pessoas entendem mudanças climáticas. Aí eu poderia continuar muito tempo, mas então não sei, eu vi que Plínio era menos tempo, então não sei se eu poderia obter um pouquinho mais tempo das organizadoras, ou como estamos com o tempo. Mais uns 5 minutos. Ok, está ótimo. Obrigada. Então, essa é a conclusão. Então, para expandir só um pouquinho sobre as conclusões, assim, uma é que existe o que pode ser chamado um paradoxo brasileiro, porque os brasileiros saiam nas pesquisas internacionais de valores ambientais, de preocupação, como sendo entre os povos mais preocupados. Então, esse aqui foi de 2001, mas tem uns mais recentes que mostram a mesma coisa. Então, brasileiros acham muito acreditáveis as conclusões científicas sobre mudanças climáticas e estão muito... Isso aqui são os brasileiros que acham que é uma ameaça direta para eles nos próximos 10 anos. Então, tem um sentimento que realmente tem muito a ver, tem grande preocupação, mas o paradoxo é que isso não se traduz a políticas públicas eficazes na área. E eu peguei esse termo paradoxo brasileiro porque esse é o mesmo fenômeno que tem sido identificado nos Estados Unidos. Lá temos tem mais controvérsia científica sobre mudanças climáticas, mas tem também muita preocupação e ainda assim não tem muita ação, e a conclusão dos pesquisadores sobre isso é que as pessoas não estão conseguindo fazer essa conexão. E o que eu quero dizer aqui é que nós temos que olhar, né, os sistemas de informação e os sistemas socioculturais, políticos, econômicos, e tudo fazem com que seja assim, e pensar qual é realmente a natureza dos desafios. Interessante também olhar uma literatura que está bem de 2011, um jornalista do BBC que virou também acadêmico, que conclui, ele olhou bem o Brasil, China, acho que França, os Estados Unidos, Inglaterra, e concluiu que esse ceticismo climático é um fenômeno muito baseado nos Estados Unidos, forte nos Estados Unidos, que é quase ausente em países em desenvolvimento.
De um certo jeito, isso é verdade. Então, esse do equipe que focou nos Estados Unidos dentro do projeto Compound. E eles acharam, então, refletindo isso, que número 3 dos debates naturais, esse foi, então, usando esses, e nós fizemos isso aqui no Brasil também, nós identificamos, então, quais são os debates, né? Esse foi o ranking para os Estados Unidos. Então, número 3 entre os debates, os assuntos mais debatidos nos Estados Unidos, e sobre a ciência, se é credible ou não, né? No Brasil, esse não é o caso. Esse é o que nós vimos para o Brasil, que esses são os debates. Desculpa, esse aqui eu não tive tempo para traduzir. Mas, então, não entra nada de questionar a ciência. É pouquíssimo, né? Então, isso é verdade. Não tem esse tipo de ceticismo. Mas o que eu quero sugerir é que nos Estados Unidos, ao menos, aqui eu peguei número 2, 4, 8, 9, 14 e 16 dos top debates nos Estados Unidos, e todos refletem a natureza do desafio para os Estados Unidos, que é um problema principalmente energético, como é para o mundo. De novo. Mas então esses aqui, todos sobre eficiência e energia alternativa, biocombustíveis, etc. Mas no Brasil, então, é muito parecido. E não aparece no Brasil nenhum desses aqui fala de consumo, produção de carne. Fala de desmatamento. Então, todo mundo, sim, desmatamento está relacionado com mudanças climáticas. Mas não vão além disso, como eu também vi. Então, quando você olha, eu acho que eu não terminei o ponto sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, mas então a literatura fala, temos que reduzir a taxa de desmatamento. Ponto. Aí vai para o setor, analisar o setor de transporte. Aí vai muito em detalhe. Ok, carros tem que ter café standards, tem que ter a inspeção anual, tem que ter pedágio, etc. Então, vem com um monte de especificações para o que realmente fazer, o que quer dizer. Mas aqui é reduzir o desmatamento. Então, falta mais debate nesse. Então, então, eu acho que o Brasil deveria refletir sobre isso. O que isso quer dizer para como é que nós abordamos um problema e quais são as estruturas que estão atrás disso. O que é que deveria estar na pauta nacional, se é legítimo e desejável ou necessário começar a debater esses assuntos de consumo de carne. Eu quero terminar só com esse aqui, que vem da literatura científica também, que identifica que o desafio realmente é muito político, né? Esse aqui é a conclusão de um livro que não saiu aqui, esse aqui, que é um livrinho bem bom, resumindo os problemas e como melhor fazer a interface entre a ciência e políticas públicas. Mas eles concluem, depois de ter dado um monte de recomendações, conclui que, ao final, para mudanças climáticas, levar a mudanças social, teria que ter uma mudança drástica da ciência, das políticas e das interações entre os dois. A interação entre os dois is anything but a purely managerial question. Então, o que muitas vezes está sendo pedido a nós cientistas é um conhecimento de técnica, e isso que nós estamos, então, o que eu vejo cientistas, eu gostaria de ver mais cientistas sociais aqui e levantar esses assuntos, trazer isso para o debate público. Mas nós temos também nossos problemas dentro da ciência. Se vocês olham o perfil no Brasil, enfim, internacionalmente, os cientistas muitas vezes deixam esses assuntos do lado, porque isso é político. Nós somos cientistas, tudo bem. Mas então, esse mesmo artigo que eu falei antes, eles também falam, nossa análise foca na economia e no ambiental, não nas dimensões sociais, econômicas e culturais. Todo mundo fala que governança é muito importante, mas quando nós chegamos aos detalhes, vira muito
difícil fazer recomendações técnicas. No que eu não acho que o desafio é achar pesquisas que podem ajudar a sociedade a pensar melhor sobre esse assunto. Mas então não é que eu tenha todas as soluções. Mas o que é importante, então, esse aqui é o nexus de desastre. Estou quase no fim. Esse é o que se chama o nexus de desastre. Então, tem três partes: vulnerabilidade, mudanças globais e falta de governança. Mas nas ciências, sobretudo nessa comunidade que estuda mudanças climáticas e mudanças ambientais globais em geral, temos muito menos na área de governança do que nas áreas sociais, que mostra realmente como é que nós vamos lidar com isso. Tem mudanças agora, que esse é um artigo de Science, e tem uma iniciativa de transformar em uma agenda internacional de ciências para que integra mais as ciências sociais. Esse eu vou pular. Esse aqui e essa agenda agora dentro do Future Earth, que vocês podem entrar no site do FAPESP e ler sobre isso, o que é, e identifica a transformação para a sustentabilidade como uma das áreas de pesquisa principais. Então, coisas estão mudando nesse sentido. O lance é mobilizar também cientistas sociais, porque esse aqui, por exemplo, mostra a produção da literatura na área de mudanças climáticas ou de mudanças ambientais globais em geral é muito grande nas áreas sociais, na América do Norte, e América Latina vem aqui, tem pouquíssimo. Última slide. Então, aqui, esse é o relatório que saiu aqui em 2009, que era importante, que saiu do simpósio anterior desse. E se nós olharmos também o perfil dos contribuidores, tínhamos geógrafos, mas todos na área mais de modelagem do que qualitativo, da área social. Economia e relações internacionais, mas muito poucos relativos às outras mais técnicas, ciências naturais. Então, é uma das coisas que é necessário rever isso, dado esse desafio que agora é muito também na área de como conectar esse conhecimento que temos e levar isso para políticas públicas. Obrigada.